Olá, sou Vitor Prado e agora nós vamos falar de uma coisa muito questionada pelos profissionais do adestramento, pessoas que gostam de cachorro. Devemos humanizar os cães? Sim ou não? O que significa isso? Será que os cães são criaturas assim tão diferentes de nós? Depois da vinheta. Olá, tudo bem? Então, é muito interessante a gente saber respeitar a identidade biológica da espécie com a qual a gente pretende trabalhar, né? No caso dos cães, a gente tem que entender que eles são uma espécie diferente. E isso vai trazer consequências. Então a gente não pode humanizar o cão, porque humanizar o cão significa que a gente vai tratá-lo como humano. Mas, veja bem, não quer dizer também que cães e humanos não tenham coisas em comum. Na verdade, os cães são muito mais parecidos conosco do que muitas pessoas imaginam. E o primeiro aspecto relacionado a essa semelhança está na característica social do cão. Olha só que interessante, você já me viu falar aqui mais de uma vez que existe um processo hierárquico envolvido, onde existe um líder de bando, né? Conhecido por muitos como lobo alfa, né? E existem os seus seguidores. Olha só que interessante, nós também vivemos esse contexto, né? Quem são os alfa, portanto, nos grupos de cães? São os animais reprodutores, né? Ou seja, os animais que têm os filhos, e esses filhos nascem em um ambiente onde justamente o pai é o indivíduo reprodutor e dominante, né? Veja, não é exatamente o que acontece conosco. Nós temos os pais, né, que são até então os indivíduos reprodutores do nosso grupo, e quando nós nascemos, nós já nascemos em um contexto social onde esse indivíduo domina. Ele é o responsável pela segurança dele e da família, ou seja, o grupo social. Outra semelhança muito interessante é que o cão vive em um grupo familiar, ou seja, a maior parte dos integrantes das alcateias tem laços sanguíneos entre si. A unidade básica social da espécie humana é a família. A gente tem outras unidades sociais, como o município, o bairro, a igreja, o hospital, a escola e assim por diante, mas tudo isso segue um padrão hierárquico que a priori deriva, né, dos conceitos observados em um contexto familiar, né? Então, para que os pais educam os seus filhos? Os pais educam os seus filhos porque, os pais humanos eu estou falando, né? Porque eles pretendem que estes filhos um dia sejam capazes de tomar conta de si próprios. Ou seja, a educação que se tem nessa primeira unidade social, a família, visa a independência, né, emocional, a independência financeira, a capacidade de sobrevivência daquela criança que nasce e que se desenvolve no seio familiar, beleza? Quando a gente transfere isso para uma situação de lobos e, portanto, de cães, já que os cães e os lobos são animais, olha só, da mesma espécie Canis lupus, sendo que os lobos são de várias subespécies, entre elas o Canis lupus lupus, o Canis lupus arctos, o Canis lupus arábicos e assim por diante. E existe uma subespécie que convive com as pessoas, que é o Canis lupus familiares, né? Então, o que acontece com os lobos, em grande parte também acontece com os cães, né? Quando a gente pensa nos grupos formados pelas alcateias de lobos ou matilhas de cães, a ideia de hierarquia segue o mesmo padrão, né? O objetivo é a sobrevivência. Esse indivíduo que lidera esse grupo, ele é um indivíduo reprodutor, mais velho, portanto, e portanto é aquele indivíduo que conhece os caminhos da sobrevivência. Assim como os nossos pais, são mais velhos e já viveram mais coisas e passam para nós essas habilidades. Os cães, portanto, vivem em ambientes onde existe um modelo de sobrevivência. Modelo é algo a ser copiado, é algo a ser seguido.
Então esses lobos alfa, esses cães dominantes, eles estão ali como modelos de comportamento. E tudo aquilo que eles desempenham tende a ser copiado pelos integrantes mais jovens desse grupo, dessa alcateia, dessa matilha. Assim como também ocorre em seres humanos. Existe uma máxima na educação, diz que a gente educa pelo exemplo. Então, não vamos humanizar os cães, vamos entender que os cães são animais diferentes de seres humanos, mas não totalmente. Alguns aspectos da educação humana servem para a educação de cães também. Se educa pelo exemplo, o mais velho é que manda, o objetivo não é subjugar, mas é aumentar a capacidade de sobrevivência do indivíduo que se desenvolve. Você curtiu? Clica, compartilha, dê sugestões de novos posts, nós estamos juntos aí sempre. Valeu? Um abraço, até mais!